Olá, o meu nome é João Nuno Pinto, sou realizador do Mosquito, que estreou há pouco tempo em Portugal e que está agora disponível em streaming, na Filmin. E, e antes de mais quero agradecer a oportunidade de poder falar na Nova Talks. É um prazer estar aqui e vou começar por responder algumas perguntas que foram colocadas. A primeira que pergunta se eu queria estar ligado ao cinema desde jovem ou foi uma paixão que surgiu mais tarde. Uh, Quando eu era pequenino mesmo, 6, 7, 8 anos, eu já desenhava muito na altura. Estava sempre a desenhar os meus cadernos. Estavam todos rabiscados com desenhos e fazia muitas histórias aos quadradinhos. Eu era um desastre a matemática, a portuguesa, essas disciplinas que exigiam mais atenção e eu distraía-me nas aulas sempre a desenhar, a desenhar, a desenhar e eu sabia que de alguma forma o meu percurso ia ser ligado às artes visuais. E assim foi, só que eu comecei por design. Comecei no design e em artes gráficas, fui diretor de arte, mais tarde diretor criativo numa agência de publicidade, mas o bicho do cinema sempre andou, ou seja, o contar histórias. O que eu sempre gostei foi de contar histórias através primeiro através do desenho, mas embora eu desenhasse muito, eu não me considerava assim tão bom a desenhar como outros colegas meus ou artistas que eu admirava. Então havia sempre uma sensação de frustração porque eu nunca conseguia fazer aquilo que eu queria fazer. O meu próprio talento era a minha própria limitação. Quando e mais eu percebo que eu conseguia fazer isso de uma forma muito mais interessante no cinema, foi aí que eu dou o salto para o cinema, foi aí que eu largo toda essa parte do desenho, do design, da publicidade e das agências. Vou para Nova York fazer um curso intensivo de realização na New York Film Academy e a partir daí comecei a realizar tanto no cinema como na publicidade. Mais o meu percurso é todo ele feito na publicidade e nos videoclipes, alguns, porque é esse que é mais imediato e me permite estar constantemente a trabalhar e a exercitar o métier. Fazer cinema é muito mais difícil, é um processo muito mais demoroso, exige mais tempo e também tem um retorno esporádico, que é só fim de... Eu demorei 7 anos a fazer o Mosquito, portanto se eu só vivesse do cinema não tinha como pagar a renda nem pôr comida na mesa, né? E então, é assim, o cinema é a paixão, é uma paixão que vem desde pequeno pela necessidade de me exprimir artisticamente e foi aí que eu encontrei a forma de o fazer. A segunda pergunta que me fazem é como surgiu a oportunidade de gravar o videoclipe da música Don't Swim, do Keaton Hansen. E o que eu achei dessa experiência e voltaria a repetir. Para quem não sabe ou não assistiu, que imagino que sejam quase todos vocês, o Keaton Hansen é um músico inglês e eu fiz um videoclipe para ele de uma música que é o Don't Swim, que foi filmada na Bolívia. E surgiu porque eu nessa altura eu estava a filmar, eu estava a viver no Brasil, em São Paulo, vivi lá durante 10 anos. E foi um momento que eu estava sem trabalho. Publicidade, tinha abrandado, estava difícil conseguir um projeto em São Paulo. O Brasil
tem um mercado de... O mercado da publicidade é muito, muito competitivo. Tens muitos bons realizadores e é difícil entrar lá. Eu tinha um nome aqui em Portugal, mas fui para lá exatamente para tentar explorar outros mercados, sair um bocado aqui de Portugal. E estava numa fase que precisava de filmar, não estava a surgir trabalho e entretanto tinha um contacto numa editora em Londres e propus-lhes fazer um videoclipe a um dos seus artistas, que me indicassem artistas que estavam a precisar de músicos, que estavam a precisar de videoclipes, que eu fazia, eles não tinham que pagar nada, eu fazia. E eles foram enviando vários, até que eu não conhecia sequer o Keaton Hansen. Quando eu descobri, achei a música dele super sensível, linda, emocional e muito cinematográfica. Da forma que muito visual, que eu conseguia transformar aquilo em imagens. Na altura, eu ia filmar na Argentina, ia filmar com uma publicidade para Portugal, na Argentina, em Buenos Aires, e tinha chamado um grande amigo meu e grande fotógrafo, o Rui Poças, que fez fez o Zuma da Lucrécia Martel, fez o Tabu do Miguel Gomes, filmou vários grandes filmes. E chamei e disse, olha, eu vou-te chamar para vir filmar comigo uma publicidade na Argentina, e aproveitamos e damos um salto, como se fosse ali ao lado, né? Damos um salto à Bolívia e vamos filmar um videoclipe. E de graça, né? Porque a proposta era essa. E assim foi, ele aceitou logo e fomos para a Bolívia. Eu preparei esse filme. A equipa que fomos para a Bolívia éramos 5 pessoas, incluindo a atriz que fez o papel. Eu escrevi o filme, foi baseado numa experiência de um documentário que a minha mulher, que é documentarista e guionista, ela tinha feito um documentário para o Brasil sobre os trabalhadores do Salar do Uyuni, sobre a coleta e a apanha do sal no Salar do Uyuni, que é um trabalho braçal bem difícil, exigente e quase trabalho de escravo. E eu aproveitei toda essa pesquisa, esse trabalho dela para preparar o filme e assim fui com ela, com o Rui e com a atriz, que era prima da minha esposa, e fomos para a Bolívia. Arranjámos lá um assistente de câmara boliviano e tivemos uma semana no Salar do Uyuni a filmar e a desfrutar, que é um lugar lindíssimo. E eu sabia que, não tendo dinheiro ou tendo muito pouco dinheiro para fazer, eu queria investir esse dinheiro que eu tinha em passagens, numa viagem, em passagens aéreas para ir para um lugar incrível. E assim foi, investimos tudo o que tínhamos para ir para o Salário do Uyuni e depois ficámos lá uma semana a filmar. E íamos falar com as pessoas e as pessoas, todos aqueles, os índios que aparecem, todos aqueles personagens naquele café depois, que há aquela dança, tudo aquilo, é tudo pessoas que conhecíamos na rua e perguntávamos se queriam participar. Dávamos alguma gratificação, mas em pesos bolivianos, quer dizer, não era muito pouco para nós. E foi feito assim. E assim nasceu um videoclipe, que eu chamo curta e videoclipe, porque aquilo acaba por ser uma história, ao mesmo tempo uma curta-metragem, que depois foi Vimeo Staff Pick e ganhou também outros prémios e nasce assim, nasce da paixão e da vontade de querer fazer e ir atrás.
e construir as oportunidades. E obviamente que voltaria a repetir. São os trabalhos mais prazerosos que há, exatamente esses, feitos com pouco dinheiro, com pouca gente e feitos com muita paixão. Quanto mais é a estrutura, quanto maior é a equipa, quanto mais orçamento tens, maior a responsabilidade e mais noites sem dormir vais ter. Estes filmes não, estes projetos são menores, são projetos para desfrutar e para abordar com outra leveza. Como costuma começar o processo criativo? Esta é a última pergunta, a terceira. Como costuma começar o processo criativo e qual o clique que começa o filme? Por exemplo, acabei de falar de um processo criativo que começou da necessidade de filmar e de ir à procura. Através de uma música, eu inspirei-me naquela música para começar a visualizar e transformei a música num sonho, numa viagem, num lugar. Então tirei partido tanto da música como do espaço onde ia filmar para criar todo um enredo e uma história que justificasse. Há muitas formas de começar o processo criativo. Eu vou exemplificar, por exemplo, com o mosquito. Eu agora vou falar do mosquito, aproveito esta pergunta para falar um pouco do mosquito, do processo criativo e de como nós chegamos lá. O mosquito começa numa história verídica, uma história do meu avô que eu nunca conheci. Quando eu nasci ele já tinha falecido há muito tempo. Só que eram histórias, e eu ouvia várias histórias que eram contadas à mesa, nos serões de familiares, no Natal, enfim, nas reuniões de família. E ele tinha muitas histórias. O meu avô era um fulano super aventureiro e apaixonado e havia muitos eventos na sua vida interessantes. Mas este evento eu sempre achei fascinante, que foi o momento em que ele, durante a Primeira Guerra Mundial, em que ele era jovem, tinha 17 anos e queria muito ir para a guerra, queria muito combater. E queria ir para a França combater os alemães. Só que em vez de ser enviado para a França, é enviado para Moçambique, numa guerra obscura, longe dos olhares do mundo, e lá ele apanha malária, é deixado para trás pelo seu pelotão, mas decide ir à procura da guerra. Quando ele melhora, ele decide ir à procura da guerra, decide ir à procura do seu pelotão, em busca dos seus sonhos de glória e das suas aventuras, um bocado Dom Quixotianas, mas sem querer salvar o mundo, apenas viver grandes aventuras heroicas. E isto acompanhado de delírios das febres da malária, que não passam, são febres que te fazem delirar e entrar quase na loucura. E eu sempre achei esta história interessante, sempre fascinou esta história, porque foi graças a esta aventura, foi graças a essa viagem que ele ficou lá, que ele descobriu Moçambique, que o meu pai já nasceu em Moçambique e que eu acabei por nascer em Moçambique. Então, a razão de eu ter nascido em Moçambique, devia-se a esta loucura de querer ir para a guerra durante a Primeira Guerra Mundial. E a forma também como a história acaba, que está no filme, que eu não conto para não ver spoilers, eu sempre achei que era uma história muito interessante para fazer um filme. E a minha pergunta sempre foi como transformar isto, ok, o rapaz que quer ir para a guerra, quer ir combater em África, é deixado para trás e depois embarca numa jornada sozinho à procura da guerra. É uma ideia muito interessante, mas o que é que faz disto o filme? E todos os filmes, ou todas as histórias, normalmente começam com esta pergunta: e se? E se, e se houvesse um sonho de uma menina no Salar do Uyuni, no meio da Bolívia e dos índios? É assim que começa a história do Keaton Hansen, do videoclipe. No caso do mosquito e se este rapaz queria muito ir para a guerra? É levado para Moçambique, é deixado para trás e ele parte nesta aventura à procura da guerra. O que é que acontece?
o que é que faz disto um filme? Qual a transformação? Qual é o aprendizado? O que é que acontece a este personagem para transformar isto num filme? E numa história que as pessoas queiram ver. O que é que acontece? O que é que aconteceu durante essa travessia? Que eventos, que encontros é que ele vai tendo? Eu sempre achei a história fascinante porque deve ter sido um horror viajar. Imaginem, há 100 anos atrás não havia estradas, não havia nada. Um rapaz do norte de Portugal, 17 anos, sozinho no meio do mato, com leões, cobras, alemães, tribos hostis. Tudo isto, e pelos relatos da época, deve ter sido completamente horrível e um pesadelo. E, no entanto, algo transformador também aconteceu para ele querer ficar lá, apesar disso tudo. E foi isso sempre que me fascinou. O que é que será que aconteceu ao mesmo tempo? Apesar disso tudo, o que é que será que aconteceu para ele querer ter ficado em Moçambique? E esta pergunta, a resposta é: se lhe aconteceu alguma coisa é porque a África o transformou. Não é? Ele está nessa viagem no mato, foi a África que o transformou. Então a segunda pergunta é: que África é esta? Que África é que ele vai encontrar? E se é a África que o transforma, e nós vamos ter que retratar esta África como uma África autêntica e genuína, faz sentido que seja um europeu, por mais que eu tenha nascido em Moçambique, eu sou branco e europeu, vivo aqui desde 5 anos, será que é legítimo? Ou o meu olhar, eu vou conseguir fazer isso de uma forma genuína? Ou vou continuar a ter e fazer um filme, como tantos outros que são feitos sobre a África, que não passam de um olhar eurocêntrico baseado em clichês e na nossa visão europeia e ocidental do que é a África. E é com todas estas perguntas que eu começo o projeto. E acho que todos estes projetos, eles devem começar sempre com perguntas e não com certezas. A única certeza que eu tinha é que nem era uma certeza. Achava que era um projeto interessante para fazer. Mas eu tinha muitas dúvidas e quanto mais pesquisava, mais pensava no filme, mais dúvidas ou perguntas eu tinha para serem respondidas. E então entra aqui a segunda fase do projeto, que é a pesquisa. E então há aqui 2 caminhos para fazer a pesquisa, que é a pesquisa na Primeira Guerra Mundial, em África, em Moçambique. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu naquela guerra em Moçambique? E aí eu descubro que foi foi um pesadelo, foi a barbárie, foi a coisa mais horrível que se possa ter imaginado. Morreram mais portugueses na guerra em África do que morreram em França, na Flandres, e no entanto só se fala da Flandres. E o que acontece é isto, é que aquilo foi tão horrível, morreu tanta gente, tanto nos conflitos como no quartel, com desinteria, com malária e outras doenças tropicais. Não havia condições nenhumas de salubridade, de higiene, de fardamento, de equipamento, nada. Aquilo foi tudo mal preparado, mal feito e foi um desastre completo. E além disso, do outro lado, ainda apanhamos um general alemão, que era o general von Lettow, que foi um herói de guerra, foi um gênio militar, foi um gênio que, tanto mais quando a guerra terminou, ele teve honras militares da parte dos aliados, porque toda a gente o admirava. Ele tinha uma força de 3.000 homens e haviam 150.000 homens do lado de cá, do lado dos aliados, entre portugueses, ingleses, sul-africanos, indianos, belgas,
todos atrás dele. Portanto, vejam a proporção, 150 mil para 3 mil. E ele foi o único general alemão que não perdeu uma única batalha. E foi ele que inventou as táticas de guerrilha e rapidamente descobriu que o lado português, o norte de Moçambique, onde estavam os portugueses, era o lado mais frágil e mais vulnerável, e era aí que ele atacava. E então, para o lado português, foi mesmo o desastre. E foi de tal maneira um desastre que logo a seguir veio o Estado Novo, e essa guerra e esse conflito é apagado dos livros de história. Pura e simplesmente não se ensina. Não se ensina porque foi tudo contra, era tudo o que o Estado Novo não queria dizer. O Estado Novo precisava de legitimar Portugal enquanto colonizador, enquanto império colonial. E isso era baseado na nossa superioridade racial, na nossa superioridade civilizacional e no nosso direito de lá estar, por termos lá chegado primeiro. Que os outros europeus, né? Porque já lá haviam povos a viver. E havia os árabes também que faziam comércio. E esta guerra põe por água abaixo essas duas partes da nossa civilização ser superior e da nossa raça ser superior, porque aquilo mostrou exatamente o oposto, que nós estávamos mal preparados, superiores não tínhamos nada e o desastre que era deitava por terra todo o discurso e a narrativa oficial. E, portanto, foi apagado dos livros de história. E isso interessou-me muito, esta questão das narrativas, de quem é que conta as histórias. A história que nós aprendemos no livro de história é contada pelos vencedores, não pelos vencidos. E, portanto, há uma narrativa e há uma construção narrativa ao longo dos séculos, dos milénios, que leva ao pensamento que nós temos hoje em dia. E isto leva-nos à segunda questão do filme, que é a colonização e a nossa herança colonial. E, mais uma vez, esta guerra demonstra a crueldade que foi a colonização. Numa altura em que supostamente não havia escravatura, os africanos e os negros de todas as tribos de Moçambique eram obrigados a lutar numa guerra que não era deles, a lutar pelo lado dos portugueses ou serem carregadores, porque como não havia estradas, era preciso carregar todo o armamento, mantimentos, tudo no lombo dos carregadores, dos negros. E só para vocês verem, uma patrulha, um regimento, podia ter quilómetros de carregadores, quilómetros, em fila indiana, a carregar tudo. E, portanto, era preciso muita mão de obra, era preciso muitos homens, e aquilo foi uma razia. Eles caíam porque não havia alimentação suficiente, não havia água suficiente, carregavam durante horas em marchas intermináveis, dias, semanas a marchar e a caminhar com pesos às costas, sobre um calor atroz. E, portanto, eles iam morrendo, iam ficando pelo caminho e enterrados em valas comuns, nem há números, sabe se foram milhões. Então, esta guerra mostra claramente esse problema que era Portugal, ao contrário do que nós achamos e que temos sempre a dizer que éramos os bons colonizadores, o país dos brandos costumes, mostra exatamente que não há bons colonizadores. Há colonizadores e há colonizados. Há forças opressoras e há povos oprimidos. E para colonizar é preciso colonizar significa ocupar a terra do outro. Portanto, haviam lá povos, havia lá uma civilização, com as suas regras, com os seus costumes, com a sua cultura, e chega outro povo, com outra cultura, com outra civilização e com um armamento melhor, e que diz, a partir de agora, esta terra é minha
eu sinto-me no direito de explorá-la e vocês, como seres inferiores, não têm o direito sequer de ter uma palavra no assunto. E aqui, graças à colonização, entra outra questão, que é o racismo. E o racismo não é mais do que também uma construção narrativa para justificar colonizar. A partir do momento em que nós precisamos subjugar alguém, outro povo, a forma mais prática de o fazer é diminuir essas pessoas, retirar-lhes toda a dignidade, retirar-lhes toda a legitimidade, rebaixá-las a uma condição não humana, ou quase humana, mas não humana, subhumana. E é isso que faz com que durante séculos se tivesse escravizado outros povos. Porque a escravidão, e aqui entramos noutra conversa, que se diz, quando nós chegámos lá à África, eles já se escravizavam. Sim, assim como os romanos escravizavam, assim como os europeus sempre escravizaram, assim como todos os povos escravizaram. Mas a questão da escravidão nunca foi uma questão racial. Eram outras questões. Era comercial, de sobrevivência, subjugação do exército que tinha sido derrotado. Havia outros propósitos. O propósito, a questão racial, ela é criada para poder legitimar a escravidão do negro em si. E aqui começa toda esta história, porque nós precisámos de fazer o comércio de milhões de negros de africanos para a América do Norte e a América do Sul. Foram milhões. Nós éramos os maiores comerciantes de escravos. E é uma coisa que também não se fala sobre o assunto. E isto é a nossa herança colonial. É esta narrativa que foi construída durante séculos e que nos foi sendo incorporada da superioridade ou da inferioridade, da falta de capacidade dos povos africanos de se autogovernarem, por isso é que lá estávamos nós para os governar. Tudo isso é uma narrativa que foi construída e ainda hoje em dia, nós vivemos com essa herança. Parte da nossa xenofobia, de atitudes que temos em relação ao outro, em relação aos africanos, vem daí de trás. E então, enquanto nós não entendermos isto, não discutirmos isto, não olharmos para o passado para entendermos de onde é que vem todo este pensamento e todo este ranço colonial, nunca vamos entender porque é que estamos a ter determinadas atitudes, e se não as entendemos, nunca as vamos conseguir mudar. E isto então foi uma parte para perceber que a partir do momento em que eu começo a estudar e a pesquisar sobre esta guerra e sobre o que se passou na altura e sobre a colonização, o filme já não ia falar sobre o meu avô, já não me interessava isso, já não me interessava falar de fazer um filme de aventura, me interessava muito mais abordar estes temas através da história deste jovem que queria ir para a guerra combater. E então, a partir daqui, eu comecei a ter um tema. Tenho um tema, tenho um personagem, e tenho um personagem que quer ir muito para a guerra, ele é doutrinado, ele vem com uma narrativa e com um pensamento da época, ele chega à África com esta visão eurocêntrica sobre a África, era a visão da altura, e ele transforma-se, e para haver uma transformação, para haver um aprendizado, ele tem que africanizar, e essa África, que a África era essa que o vai ensinar. Que o vai ensinar, pelo menos, a olhar para a África com outra visão que não, para a África e para a guerra e para tudo, com outra visão que não aquela com que ele saiu de Portugal. E aí então vamos para, eu e a Fernanda, que é a minha mulher e a guionista do filme, vamos para Moçambique e aí começamos a fazer uma pesquisa profunda, onde viajamos, fazemos mais de 5.000 quilómetros em Moçambique, do norte a sul, do Índico ao Niassa, fazemos entrevistas,
entrevistamos pesquisadores locais, entrevistamos pessoas que vivessem nas aldeias onde sabíamos que havia conflitos e que podiam conhecer um avô ou alguém que... Bom, fazemos uma pesquisa enorme. E o norte de Moçambique, a cultura do norte de Moçambique, da maior parte do norte de Moçambique é Macua, é do povo Macua. E nós descobrimos lá um padre, no meio do mato, um padre italiano, que é o maior estudioso da cultura Macua, publicou 2 livros sobre a cultura Macua. E então nós aprofundamos esse conhecimento da cultura Macua, e é com base na cultura Macua que nós, e nos pilares, no sentido da vida, para os Macuas, que nós criamos então e decidimos criar os eventos que acontecem ao protagonista. E então o filme é o cruzamento entre estas 2 visões. Uma estrutura clássica grega, da jornada do herói, onde o herói tem um objetivo e ele, para alcançar esse objetivo, ele tem que ultrapassar vários portais para poder seguir viagem. E em cada portal há um desafio, há um obstáculo, há uma oportunidade para voltar para trás e não avançar. E o que nós fizemos foi pegar nesta estrutura e criar os eventos. Estes portais são eventos baseados na mitologia Macua. Então o filme é o cruzamento entre exatamente a cultura clássica europeia e a cultura clássica africana. E é esta junção que faz o filme ser o que ele é, e tão original e tão único dentro dos filmes do género, seja ele de guerra, seja ele de crescimento, seja ele sobre a colonização. De facto, foi graças a toda esta pesquisa e este pensamento que nós criámos uma fórmula muito única da sua história. E porque nós, como nós falámos, nós queremos entender o passado para perceber melhor o presente e poder tomar as decisões e entender porque é que agimos desta forma nos dias de hoje, qual é a nossa herança colonial. Na minha cabeça o filme tinha que ser muito contemporâneo. Ou seja, era uma história que se passava há 100 anos atrás, mas na verdade eu queria que o filme fosse totalmente atual na linguagem, na forma, para haver uma identificação com os públicos que hoje assistem, e principalmente os públicos mais jovens, que são os públicos mais distantes ainda de todas estas questões e estes problemas. E então, daí que todas as minhas escolhas de linguagem, de música, do estilo de filme que ia fazer, tinha muito a ver com isso, de trazer o filme para os dias de hoje e fazer com que o público, e principalmente o público mais novo, se conseguisse relacionar com aquele protagonista. Porque afinal é um protagonista, o Zacarias, o soldado, o herói do meu filme, ou o anti-herói, é um jovem com 17 anos. E, portanto, ele tem que ser visto como jovem mesmo nos dias de hoje. E foi assim com isto tudo, com todas estas decisões, só para dizer, para terminar, já me estou a alongar muito, que todas as decisões do filme, sejam elas técnicas ou artísticas, não foram feitas numa decisão gosto ou não gosto. Ou queria muito, ou gostava mesmo que isto aconteça, ou tive esta ideia genial. Não, todas elas têm um pensamento por trás e é graças a este pensamento e saber muito bem o que é que eu queria dizer que depois, quando surgiam as ideias e os eventos, era fácil perceber isto tem a ver com a história, isto tem a ver com tudo o que eu quero dizer, por mais genial que pareça, isto faz sentido neste filme. E esse era sempre o critério. Qual é a melhor forma, a melhor maneira de contar tudo isto que eu quero dizer e pelos motivos que eu quero dizer e com as pessoas que eu quero alcançar. Então, está aqui. Pronto, acabei por fazer um relato
do processo criativo, do que é que levou o Mosquito a ser o filme que é hoje, o que é que está por trás, qual é que todo o trabalho que evoluímos, que no fundo é o processo criativo. E o processo criativo é isto tudo, não é só ter ideias, como é fazer perguntas, como é pesquisar, como é elaborar em todas essas questões e até chegar sempre e ir afunilando até chegar a um caminho que é aquele que faz sentido e é o caminho consistente. Já me alonguei um pouco, eu espero que tenha sido interessante e que vejam o filme já agora. E todos os comentários são bem-vindos. Ou seja, estou todo o gosto em responder a mais perguntas. Vocês podem me encontrar no Instagram, @JoãoNunoPinto, ou no Facebook. E deixem os vossos comentários se assistirem ao filme. Ok? Então vá. Um abraço.